Bora, gente! Parte 2 da nossa aula de número 36. Quero que você abra sua apostila na página 116 e nós vamos dar continuidade no assunto de isomeria, né? Gente, na primeira parte, lembra que nós falamos primeiramente de isomeria plana, tá? Fizemos exercício. Depois falamos de estereoisomeria geométrica e agora nós vamos falar da última, que é estereoisomeria óptica. Ô, gente, para tudo, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu falei para vocês não se assustarem com esse nome, né? O que significa estéreo? Espacial, então isomeria espacial óptica, tudo bem? Lembra que isomeria espacial é aquele tipo de isomeria onde com a fórmula plana a gente não diferencia os isômeros, mas com a fórmula espacial a gente consegue, não é? Gente, eu vou fazer um pedido para vocês. Lembra que a isomeria geométrica a gente conseguiu entender, é o cis-trans e a IZ, não é verdade? É aquilo que a gente mostrou. Cara, existia quando eu tinha carbono fazendo dupla com ligantes diferentes ou ciclo com ligantes diferentes, não é? Agora eu vou mostrar para vocês a estereoisomeria óptica. Gente, essa daqui é a mais viajada de todas, tá? É a mais viajadinha. Então, assim, você vai ter que estar muito concentrado, porque, gente, todo o entendimento dela tá nesse comecinho. Tudo bem? Vai ser um pouco chato, você vai ficar meio perdidinho no começo, mas depois vai ficar tudo bem, ok? Prometo pra vocês. Então, vamos lá, ó. Vamos primeiro falar de alguns princípios gerais desse conteúdo, né? Gente, primeiro, de onde que vem a estereoisomeria óptica? Presta atenção. A atividade óptica, ela surge do quê, pessoal? Da assimetria molecular. Então, vou começar explicando uma coisa para vocês. Olha para cá. Para existir isomeria óptica, uma molécula tem que ser o quê, gente? Assimétrica. Vou repetir. Para existir isomeria óptica, a molécula tem que ser o quê? Assimétrica. Olha para mim. Por enquanto você não sabe o que é isomeria óptica. Por enquanto você não sabe o que é ter atividade óptica. Por enquanto você não sabe nem mesmo o que é uma molécula assimétrica. Mas já sabe que para existir essa condição, né, tem que existir o quê, pessoal? Assimetria molecular. Para existir isomeria óptica, tem que existir assimetria molecular. Quando uma molécula tem simetria, ela não apresenta essa propriedade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de começar, tá? Vira para cá fazendo um favor. Gente, olha a molécula de água. Olha a molécula de água. Eu quero saber se a molécula de água ela tem atividade óptica. Lembrando, para a molécula ter de água, para uma molécula ter atividade óptica, ela tem que ser completamente o quê? Assimétrica. Tudo bem? A pergunta é a seguinte: você consegue ou não consegue traçar um plano de simetria quando você olha para a molécula de água? Sim ou não? Sim, aonde? No meio, né, gente? Olha aqui, ó. Se você tracejar essa parte do meio, você concorda comigo que você conseguiu um plano de simetria? Conseguiu ou não conseguiu? O que isso significa? Significa que a água, ela é opticamente inativa. Ou seja, ela não apresenta essa isomeria que a gente está falando. Ela não vai ser capaz de ter essa propriedade que eu já vou te mostrar qual que é. Tudo bem? Moléculas que tenham alguma simetria, elas não vão ser opticamente ativas. Tudo bem? Então, olha para mim. Apresentar isomeria óptica é ser opticamente ativo. Tudo bem? Quem tem simetria não é opticamente ativo. Todo mundo compreendeu? Ok? Vamos voltar para cá. Gente, agora eu vou te mostrar o que leva a gente a entender isso daqui. Só que eu vou te fazer um pedido. Você vai parar tudo que você está fazendo e vai prestar atenção nisso daqui. Porque você viu que o sistema não é tão simples, né? Tá, vamos entender um pouquinho de física, gente. É aquela parte que o Sam deu para vocês, a parte de óptica. Tudo bem? Gente, o que é isso daqui? É uma fonte de luz, não é? Todo mundo sabe que a luz, ela emite tudo quanto é comprimento de onda em tudo quanto é direção. Concorda comigo? Olha que legal. Por exemplo, a luz, ela manda ondas que estão vibrando nesse sentido. Mas a luz também manda ondas que estão vibrando nesse. Cara, em todos os planos possíveis de vibração. A luz vibra em todos os sentidos. Todo mundo entendeu? E é por isso que a gente representa a luz dessa forma que tá aqui. Tá vendo isso daqui, gente? Ó, uma setinha pra cá, uma pra cá, uma pra cá e uma pra cá. Significa que na luz você tem todos os planos de vibração. Tudo quanto é onda, viajando em todos os sentidos que você possa imaginar. Todo mundo compreendeu? Sim. Agora a gente tá vendo esse equipamento que tá aqui, né? Que tá meio roxinho pra vocês? Sim ou não? Isso daqui é um equipamento que o Sami já falou pra vocês, conhecido pelo nome de polarizador, né? Se alguém tem um óculos da Ray-Ban ou um óculos de marca assim, né? Tem aqueles óculos com lente polarizada, não é? Quando você tá no sol, gente, você tá com óculos de lente polarizada, você percebe que ele filtra as radiações, não é? Você lembra o que significa um polarizador? Tá vendo esse equipamento que tá aqui? Gente, você percebeu que ele tem aqui várias janelas que estão nessa única direção? Sim ou não? Então, ó, a luz ela vai atravessar, tudo bem? Só que só vai conseguir atravessar a radiação que estiver vibrando
vibrando exatamente no que, gente? Nesse sentido. Se uma radiação chegar desse jeito aqui, ela não consegue atravessar. Se ela chega desse jeito, ela não consegue atravessar. Se ela chega desse jeito, ela não consegue atravessar. Só aquelas que estão nessa direção, vibrando nesse sentido, elas vão conseguir atravessar esse polarizador. Tudo bem? Então quero fazer uma pergunta para vocês. Tá vendo que aqui está emitindo luz, né? O data show. Suponha que eu tenho um polarizador aqui, olha para cá, e um outro polarizador aqui atrás. Ok ou não? Gente, se eu deixar os dois alinhados exatamente do mesmo jeito, a pergunta é, eu vou ou não vou enxergar luz aqui atrás? Vamos lá, responde para mim. Gente, esse filtro está nessa direção, tudo bem? O outro está exatamente na mesma direção. Então, ó, o que vai atravessar, a luz chega em todas as direções, não é? Quando passar pelo primeiro filtro, o que acontece? Somente esse plano que vai atravessar, não é? Mas o de trás não está exatamente no mesmo plano? Tá ou não tá? Então eu vou ou não vou enxergar a luz aqui atrás, gente? Claro que eu vou. Tá claro para todo mundo? O experimento aqui é esse. Ó, o cara tem aqui um polarizador e aqui atrás ele tem outro. A diferença é que esse é fixo, vai ficar parado sempre numa direção. E esse outro, gente, o cara pode girar se ele quiser. Mas inicialmente, o que ele vai fazer? Ele vai deixar esse no mesmo sentido do que tá lá atrás. Tudo bem? Quando ele liga esse feixe de luz, a pergunta é, aqui atrás o observador enxerga ou não enxerga a luz passando, gente? Claro que ele vê. Ele vê a luz aqui, tudo bem? Ele está enxergando. Só que agora eu vou te mostrar uma coisa. Tá vendo isso daqui? Tá vendo isso daqui? Esse recipiente? Aqui dentro ele vai pôr uma amostra, tudo bem? Uma amostra do quê? De qualquer coisa. Por exemplo, gente, vamos supor que ele ponha água aqui dentro. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a luz chega na água, quando a luz vai atravessar a água, você concorda que a luz sofre um monte de efeitos, né? Refratar, né? Ela refrata. O que significa refratar, gente? Ela vai passar por dentro dessa água, não é? Ela vai sofrer reflexão, não é? Ela vai ser refletida. Ela sofre vários fenômenos ondulatórios, não é? Mas eu te garanto uma coisa. Quando a luz ela refrata, imagina que a luz polarizada, tá? Essa luz polarizada que só vibra num único sentido, tá? Ela passou pela água. Gente, quando ela passa pela água, ela é refratada, não é? Ela desvia o ângulo que ela tá. Só que uma coisa eu te garanto, ela tá vibrando nesse sentido, não é? Ela continua vibrando no mesmo. Ela não altera de ficar inclinada para lá ou para cá. Quando a luz refrata na água, ela continua seguindo a mesma direção. Ela apenas muda o ângulo de inclinação que ela tava. Tá claro para vocês? Então, quando ela sofre reflexão ou quando ela sofre refratação, a luz continua vibrando no mesmo sentido. Todo mundo compreendeu isso daqui? Sim? Então, ó, se aqui eu tiver uma amostra que passou pelo polarizador, tá? Aqui tem água. A água vai desviar alguma coisa, gente? Não. Então, o cara vai ou não vai continuar enxergando lá atrás a luz, gente? Claro que vai, porque a água é uma substância opticamente inativa. E é agora que eu posso explicar a matéria que eu vou falar para vocês aqui, né? Chamada de isomeria óptica. Quando uma molécula apresenta a isomeria óptica, ela não vai ser opticamente inativa, ela vai ser opticamente ativa. O que isso significa? Ó, eu sou uma amostra opticamente ativa. Tudo bem? A luz polarizada chegou até mim, ela está vibrando nesse sentido. Tudo bem? Se eu sou uma molécula opticamente ativa, sabe o que eu faço? Eu faço isso daqui. Eu faço essa luz virar, eu faço essa luz dobrar o sentido que ela estava fazendo. Tudo bem? O sentido que ela estava vibrando, ela vai virar. Pode ser um giro para cá, pode ser um giro para cá. Mas eu vou provocar o quê, gente? Uma mudança no plano de vibração. E agora eu te pergunto, o cara que estava lá atrás, ele está exatamente desse jeito, não é? Essa luz agora vai conseguir atravessar esse polarizador? Não. Então o cara lá atrás vai continuar vendo a luz, gente? Não, ele não vai ver. E é aí que ele identifica que essa substância daqui de dentro é opticamente ativa. Como que o cara identifica que ela é opticamente ativa? O cara estava vendo a luz, mas quando ele pôs na amostra uma determinada substância, ele parou de ver a luz. Qual é o significado disso? Que essa substância daqui de dentro, ela fez o quê, gente? Desviou o plano de vibração dessa luz. E, em outras palavras, quando essa substância for opticamente ativa, ele vai parar de enxergar lá atrás. E como que ele sabe a direção que essa substância vai ter desviado a luz? Ele lembra que eu falei para você que o polarizador de trás era móvel? Sim ou não? Ele pode girar. Vamos supor que, de repente, ele parou de enxergar. E quando ele fez isso daqui com aquela janela lá de trás, né? Quando ele fez isso, ele voltou a ver a luz. Significa então que houve um giro para onde, gente? Para a direita. Então essa substância desviou a luz para a direita. Ou ele poderia ter feito o contrário, gira para cá e volta a enxergar a luz. Percebe então que agora a substância desviou a luz para onde, gente? Para a esquerda. Isso é ter atividade óptica. Moléculas que têm essa característica têm atividade óptica, são opticamente ativas. Então desse primeiro slide, o que você tem que ter aprendido, gente? A água é opticamente ativa ou inativa? Inativa, o que isso significa? Que ela não é capaz de fazer o quê, gente? Desviar o plano de vibração. E por que a água é inativa mesmo?
Porque ela tem simetria. Todo mundo entendeu? Então, ó, a água é opticamente inativa. E o que você aprendeu? Para alguém ter atividade óptica, a molécula tem que ser o quê, pessoal? Assimétrica. Então, uma molécula assimétrica desvia o plano de vibração da luz que está polarizada. Agora eu posso te mostrar um vídeo para você poder entender isso daqui? Vamos lá? Gente, olha esse vídeo fazendo um favor. É bem curtinho, tá? É só para você enxergar isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? É um experimento, para poder te mostrar exatamente isso daqui. Show? Deixa eu clicar aqui que ele já vai aparecer para vocês. Gente, ai que bonitinho. Tem até um pianinho de fundo. Ele estava a fonte de luz, aqui ele vai pôr a amostra e lá atrás ele vai pôr o quê, gente? O analisador, que é aquele polarizador que ele pode girar. Tudo bem? Vamos lá. Ó, aqui está a fonte de luz. Como eu disse para vocês, a luz ela vibra em todos os planos possíveis. Ó, ele está mostrando todos os planos de vibração que a luz pode ter. Mas quando ela atravessa um polarizador, lembra? Só um único tipo de radiação consegue atravessar, que é essa que está em amarelinho. Tudo bem? Se aqui dentro tiver uma amostra que seja opticamente ativa, olha o que está acontecendo. Ela estava assim, não é? De repente ela sofreu um desvio para cá. Tudo bem? Desviou para a direita. Significa que essa substância é opticamente ativa. Tudo bem? É só isso que você tem que ter compreendido. Agora, galera, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vamos lá. Quando nós temos a luz polarizada, que a gente representa assim, e eu passo por uma molécula assimétrica, ou seja, por alguém que é opticamente ativo, essa substância vai ou não vai desviar a luz, gente? Claro que vai. Esse desvio pode ser para duas direções. Pode ser um desvio para onde, gente? Para a direita ou para a esquerda. Todo mundo concorda? Agora para e presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Gente, dá uma olhada nisso. Ó. Esse é o jeito que a luz estava. De repente ela ficou assim. Significa o quê, gente? Daqui para cá, a luz foi desviada para a direita ou para a esquerda? Para a direita, não é? Houve um desvio para a direita. Toda vez que uma molécula provocar um desvio da luz para a direita, a gente vai dizer que se trata de uma molécula destrógira. Ou seja, ela provocou um giro destro. Gente, destro tem a ver com direita. Todo mundo concorda? Como que eu simbolizo alguém que é destrógero? Põe Dzinho ou põe um maisinho? Dzinho quer dizer o quê? Destrógero. E mais quer dizer que é destrógero, desvia para a direita. Tudo bem? Acabou. Gente, agora deixa eu te explicar, dá uma olhada na outra situação. Esse cara poderia ter desviado a luz para onde, gente? Ó, compara aqui, gente. Tava aqui, não é? De repente veio para cá. Desviou para onde? Para a esquerda, não é? Nesse caso, você não vai falar que ela é canhotógira, tá? Você vai falar que ela é o quê, pessoal? Levógira, porque levos significa esquerda. Levos significa esquerda. Então, composto destrógero desvia para onde? Para a direita. Composto levógero desvia para a esquerda. Destrógero simboliza por Dzinho ou mais. Levógero por Lzinho ou menos. Todo mundo compreendeu? Sim ou não? Só que agora que vem o pulo do gato. Tudo bem? Presta bem atenção, gente. Qual que é o detalhe dessa matéria? Quando uma molécula é assimétrica, ela sempre vai existir das duas formas. Vai existir uma variante dessa molécula que desvia a luz para a direita, que é o que, gente? Destrógera. E vai existir uma variante dessa molécula que desvia para onde a luz, gente? Para a esquerda, que é a forma levógera. Então, toda vez que alguém tiver assimetria, vai existir uma forma destrógera e uma levógera. São os dois isômeros que a gente está falando. Tudo bem? São esses caras que a gente vai falar. Então, agora eu vou mostrar para vocês os casos onde isso acontece. Pode ser? Gente, por favor, pare e presta atenção. São duas situações que acontece a assimetria. Lembra que a isomeria óptica, olha para mim, vem da assimetria, não é? São duas formas de você ter uma molécula com assimetria. Primeira e mais simples de todas, qual que é? Ter carbono quiral, não é? O que é um carbono quiral que a gente sinaliza por um asterisco? Gente, imagina, ó, ligante X, Y, W e T, né? Para um carbono ser quiral, o que tinha que acontecer? Os quatro tinham que ser o quê, gente? Diferentes, não é? Os quatro tinham que ser diferentes. X diferente de Y, diferente de W, diferente de T. Cara, quando os quatro forem diferentes, carbono quiral. Lembrando que ligante é metil, etil, propil. Você olha o grupo todo que está conectado. Tudo bem? Agora, gente, essa daqui é a primeira forma. Por quê? Gente, eu quero que você olhe para essa molequinha, tá? Olha para esse carbono que está aqui no meio. Pode ser? Olha para esse carbono que está aqui no meio. Gente, o pontinho preto é o carbono. Tudo bem? Tem esse ligante azul, o vermelhinho, o lilás e tem o branco. Tudo bem? Você conseguiria cortar essa molécula em duas partes iguais? De jeito nenhum, né, gente? Ó, tenta cortar aqui no meio. Se você cortar aqui no meio, fatiando metade da bolinha branca e metade da bolinha vermelha, você concorda que de um lado vai ter a bola azul, do outro vai ter o quê? A lilás. Não tá igual, né? Tá, então vamos tentar igualar a azul e a lilás. Corto do meio dessas duas bolinhas, dando metade para cada lado.
Só que qual é o problema agora, gente? O branco é diferente do vermelho. Você percebeu? Então essa molécula, gente, é completamente assimétrica. Se ela é assimétrica, significa o quê, gente? Que ela vai ter duas variantes. Uma que desvia a luz para onde? Para a direita e uma que desvia para a esquerda. Todo mundo entendeu? É essa a condição. Gente, agora eu vou te mostrar a condição mais louca. Sabe qual que é a condição mais louca? Dá uma olhada aqui embaixo, né? A condição mais doidona é essa daqui, gente. O chamado aleno. Já ouviram falar de aleno? Aleno é quando você tem duas duplas acumuladas, ou seja, uma dupla junto da outra dupla. Só que, gente, esse carbono de cá vai ter dois ligantes, que eu chamei de W e T. E esse daqui vai ter dois ligantes, que eu chamei de X e Y. Né? A condição para ter essa isomeria é a seguinte, que X seja o quê? Diferente de Y, e que o W seja diferente de T. Isso está parecido com qual condição que a gente viu? Gente, com isomeria geométrica. Tá ou não tá parecido? Só que lá não eram duas duplas, era só uma, não é? Ui, mas não entendi. O que muda, né? Tipo assim, quando tinha uma dupla, você mostrou pra gente, né? Quando tinha uma dupla, é esse daqui, tá? Esse daqui. Tá, e o que muda quando você tem agora duas duplas acumuladas? Eu vou te mostrar. Você percebeu que essa molécula é totalmente plana? Sim ou não, gente? Ó, todo mundo tá no mesmo plano. Tá ou não tá? Ó, todo mundo tá no mesmo plano. Agora eu vou fazer duas duplas. Olha que coisa louca que é esse aleno, né? Tá vendo o carbono do meio? Gente, ele vai fazer duas duplas. Por enquanto, ele só fez ligação de que tipo? Simples, não é? Ó, vou fazer a primeira dupla com esse cara de cá. Tudo bem? Vou fazer a primeira dupla, deixa eu pôr aqui, ó. Primeira dupla com esse cara de cá. Fiz. Tudo bem ou não? Agora eu vou fazer a segunda dupla com esse de cá. O que eu quero que você repare? Olha o jeito que essa molécula ficou. Perceba, olha que coisa louca, né? Isso daqui você não consegue imaginar. Gente, quando eu faço duas duplas, olha que loucura. Esses ligantes ficaram aonde, gente? Um para frente e um para trás. Agora, quando você olha para esses dois, um ficou para cima e um para baixo. Você conseguiria cortar essa molécula em duas partes iguais? De jeito nenhum. Se eu cortasse no meio, fatiasse aqui, quer ver? Vou fatiar no meio, exatamente no meio, tá? De modo que todos esses átomos em preto e esses daqui fossem fatiados igual. Você concorda que um lado tem um ligante vermelho e outro tem o branco? Não teve como, né? Se você fatiar assim agora, um lado tem o branco, outro tem o vermelho. Percebeu que essa molécula é completamente assimétrica? O que isso significa na prática? Essa molécula desvia ou não desvia a luz, gente? Pode ter certeza que sim. E ela vai existir sob a forma de duas variantes. Uma que desvia a luz para onde? Direita, que eu chamo de destrógera, e a outra que desvia para onde? Para a esquerda, que é a levógera. Todo mundo compreendeu? Isso é ser opticamente ativo. Agora, galera, vamos fazer uma coisa? Vamos começar fazendo um exercício, tá? Que tem no seu material. Eu quero saber o seguinte. Determine quais compostos abaixo apresentam isomeria óptica. Quais são opticamente ativos? Tudo bem? Vai, responde para mim, gente. O caso que eu vou trabalhar é só o do carbono quiral. Gente, é muito raro cair o aleno. Tudo bem? Então eu te expliquei o aleno, mas assim, cara, eu quero te falar do carbono quiral. Pode ser? Olha para essa primeira estrutura e me responde de cara. Quantos carbonos quirais tem aqui? Você não pode demorar mais do que 2 segundos para me responder. E você já demorou mais do que 2 segundos para me responder. Então quero recordar uma coisa com vocês. Nandinha, vira para cá. Ó, gente, se eu desenhar isso para vocês, presta atenção, criatura horrenda da minha vida, tá? Se eu desenhar isso para vocês, quantos carbonos quirais tem aqui? Nenhum! Por que não tem nenhum, gente? Muito simples. Cara, os carbonos da ponta, eles são o quê? CH quanto? CH3. Se ele é CH3, ele tem hidrogênio repetido. Tem ou não tem? Não tem como ser quiral. Todo mundo concorda? Agora, gente, os que estão aqui no meio são todos o quê? CH2. Se é CH2, tem hidrogênio repetido. Se tem hidrogênio repetido, não tem como ser quiral. Gente, Rui, mas e se eu colocasse uma dupla aqui, né? Pus uma dupla. Não muda nada, tá? Se a figura só tem isso, uma linha, não existe carbono quiral. Vocês estão entendendo? Tá? Não tem. Agora, gente, quando que pode aparecer um quiral? Se aparecer duas figuras para vocês. Essa daqui, que é o trio Parada Dura, ou se aparecer o quê, pessoal? O Quarteto Fantástico. Essas duas figuras aqui, pode ser que o carbono do meio seja o quê, gente? Quiral. Depende dos ligantes que eu tiver aqui. Tudo bem? Quem é o quarto ligante que está faltando? Hidrogênio, por isso que eu não me preocupo. Tudo bem? Se esse for diferente desse, ele já é quiral. Aqui é a mesma coisa. Se esse for diferente desse, ele já é quiral. Então, por exemplo, gente, ó, se eu coloco isso daqui pra vocês, olha pra cá todo mundo, tá? Gente, quantos carbonos você vai analisar que tem chance de ser quiral? Um só esse. Tudo bem? Vamos ver se ele é? Vamos lá? Olha a parte de baixo. Quantos carbonos está ligado? 1. Na esquerda, 2. Na direita, 4. É ou não é quiral, gente? Pode ter certeza que sim. Entendeu ou não? Então você não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Pensando nisso, então, vou voltar. E aí eu vou voltar com a regra dos 2 segundos. Pode ser? Quantos carbonos quirais tem nesse primeiro? Nenhum, porque é uma cadeia reta. Portanto, essa substância é opticamente ativa ou inativa?
inativa, não é? Inativa, ela não desvia a luz. Ela não é capaz de desviar o plano de vibração da luz. Todo mundo compreendeu? Sim? Gente, a aula inteira, olha pra mim, criatura, eu vou ficar repetindo, opticamente ativo ou inativo. E eu espero que você esteja entendendo o que significa isso. Tudo bem? Vamos para a segunda? Vamos lá? Gente, vai lá, você já é uma pessoa boa em enxergar isso daqui, tá? Carbono para ser quiral tem que ter 4 ligantes diferentes. Gente, olha pra mim, se ele tem que ter 4 ligantes diferentes, ele não pode fazer dupla e nem tripla. Concorda comigo? Para ele poder ser quiral, ele tem que ser sp3. Então vamos lá, pensando nisso que eu te falei e pensando naquelas figurinhas que eu comentei com vocês, quantos carbonos aqui são elegíveis para serem quirais? Não vou falar que eles são, né? 2, quais são eles? Esse daqui do ciclo e quem é o outro? O outro de lá do ciclo. Todo mundo concorda? Só esses. E esse por que esse daqui não é? Não, porque tem dupla, não é? Se ele não tivesse essa dupla, seria elegível, ok? Só esses dois, o resto eu ignoro. O resto eu ignoro. Agora eu quero ver se vocês têm boa memória, né? Como que eu faço para saber se esse carbono é quiral ou não? Você traça uma linha em relação a ele. Lembra? Em relação a ele. Gente, a parte de cima é igual ou diferente da parte de baixo? Igual. Se é igual, ele é simétrico. Se ele é simétrico, ele não é quiral. Concorda comigo? Porque o que a gente está buscando, gente? Assimetria. Lembra? A palavra que define isomeria óptica é assimetria. Então, ó, esse cara não desvia a luz, não. Agora, vamos olhar o de lá? Vamos olhar o de lá? Pessoal, e esse carbono? Faz a mesma coisa, quer ver? Ó? Vamos lá? Vou traçar uma reta em relação a ele. Pode ser? Uma reta em relação a ele. Gente, me diz uma coisa rápido. Olha para cá todo mundo. Em relação a esse carbono, a parte de cima do ciclo é igual ou diferente da de baixo? Diferente por quê? Porque tem a dupla. Logo, esse carbono é ou não é quiral, gente? Claro que é. Esse carbono não tem eixo de simetria, portanto, ele é quiral. Se ele é quiral, o que isso significa? Que a molécula é opticamente ativa ou inativa? Ativa, não é? Ou seja, ela desvia a luz. E mais significa outra coisa, não é? Essa molécula vai existir sob 2 formas. Uma que desvia para a direita, que eu chamo de destrógira, e uma que desvia para a esquerda, que eu chamo de levógira. Cara, vocês entenderam praticamente tudo, né? Tudo praticamente que é importante, vocês já sabem aqui. Pode ser? Agora vamos fazer o seguinte, sua vez, vai. Quero que você me diga se essa molécula tem ou não tem carbonos quirais. Olha no seu material e faz. Faz a C, faz a D e faz a E. Vai. C, D e E, a E. Aí, C, D e E. Bora, pessoal de casa, não enrola, hein? Vamos lá, defina se a substância é opticamente ativa ou inativa, tá, gente? Veja se ela é assimétrica ou se ela não é. Só isso. Vamos lá? Podemos fazer a C, gente? Sim ou não? Quero saber de vocês, prestem atenção. Ó, letra C, tem ou não tem carbono quiral? Primeiro vamos pensar, tem alguns elegíveis aqui? Vamos procurar a figurinha? Esse aqui seria, né? Seria se não fizesse dupla, tá? Quem mais que tem? Mais 2, né? Esse daqui e esse daqui. Todo mundo concorda? Vamos ver se eles são quirais. Vamos lá? Gente, esse de baixo primeiro, né? Parte esquerda é igual ou diferente da parte direita? Diferente. É de cima? Diferente. Então esse carbono é ou não é quiral, gente? Claro que é. Esse daqui, gente, ó, OH é igual ou diferente desse? Diferente. Igual ou diferente do de baixo? Diferente. Então quantos carbonos quirais eu tenho aqui? 2. Então essa molécula é ou não é opticamente ativa, gente? Claro que ela é. O que isso significa? Que tem isômeros que desviam a luz para a direita e isômeros que desviam para a esquerda. Tudo bem? Nesse caso é mais de um porque tem mais de um carbono quiral. Tudo bem? Cara, até aqui tudo beleza? Essa molécula então é opticamente ativa ou inativa?
Ativa, não é? Com certeza ela desvia a luz, né? Com certeza ela desvia a luz. Agora, para tudo que você está fazendo e presta atenção nos dois últimos exemplos daqui, né? Que é a letra D e a letra E. Gente, essas moléculas são o dimetil ciclohexano. 2-dimetil ciclohexano, não é? Cara, eu vou pensar primeiro na definição. O que eu falei para vocês? Para uma molécula ser opticamente ativa, ela tem que ter o quê, gente? Assimetria, não é? Assimetria. A primeira molécula eu pergunto para vocês, é uma molécula simétrica ou assimétrica? Vamos fazer o seguinte, para eu saber se ela é simétrica ou assimétrica, eu vou tentar traçar um eixo de simetria. Tudo bem? Aonde que eu poderia tentar traçar? Vamos, gente, aonde? No meio, concorda? Eu vou tentar traçar no meio esse eixo de simetria. Pode ser? Ó, traça aqui no meio. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, a parte esquerda desse ciclo é igual ou diferente da parte direita? Ela é igual. Logo, essa molécula tem ou não tem simetria, gente? Tem. Se ela tem simetria, é opticamente ativa ou inativa, gente? Inativa. Essa primeira molécula aqui, ó, se ela tem eixo de simetria, ela é opticamente inativa. É o que a gente falou. Quem tem simetria é inativa. Tudo bem até aqui? Agora eu vou olhar para de baixo. Vamos lá? Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou tentar traçar aqui no meio. Tudo bem? Aqui no meio. Galera, me diz uma coisa. Olha para cá todo mundo, né? Quero saber, essa molécula, a parte esquerda é igual ou diferente da direita? Diferente por quê? Porque uma tá para frente e outra tá para trás, não é? Aqui tem um metil para frente, aqui tem um metil para trás. Não é a mesma coisa. Portanto, essa molécula tem ou não tem assimetria, gente? Claro, ela não tem eixo de simetria. Portanto, essa molécula é opticamente inativa ou opticamente ativa, pessoal? Ativa. Essa daqui é ativa. E agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Relaxa, porque aqui tem muita coisa pra gente discutir. Quer ver? Primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o seguinte. Galera, que outro tipo de isomeria que existe aqui? Vamos ver, né? Eu tenho um ciclo, né? E eu quero que você analise esses dois carbonos aqui, ó, tá? Esses dois carbonos. Esse e esse. Tudo bem? Gente, o que significa esse ligante aqui? Quem que é? É um CH3, né? Aqui é um CH3, aqui também é quem? Um CH3. Aqui embaixo é a mesma história. Aqui é um CH3, aqui é um CH3, não é? Só que, gente, tá faltando uma ligação, não tá? A outra ligação é com quem? Com hidrogênio. Se esse cara tá para frente do ciclo, o outro tem que estar para onde? Para trás, não é? Então o hidrogênio obrigatoriamente está onde? Para trás do ciclo. É ou não é? E esse daqui? Se o metil tá para frente, para onde que está o hidrogênio, pessoal? Para trás do ciclo, não é? Os dois hidrogênios estão para trás, para o mesmo lado. O que esse cara é? Cis. Então ele também tem isomeria geométrica, ele é o composto cis. Agora, e esse de baixo, gente? Vamos ver? Metil tá para frente, hidrogênio tem que estar para onde? Para trás, não é? O H tem que estar para trás. Gente, olha para cá. O metil tá para trás. Para onde que está o hidrogênio? Para frente. O que você me diz agora? É cis ou trans? É o trans. Então, olha que coisa louca. Quando a gente pensa num ciclo, a forma que a gente chama de cis é uma forma opticamente inativa. Já a forma trans é uma forma o quê, pessoal? Opticamente ativa. E o que isso significa dizer que alguém é opticamente ativo? Que ele desvia a luz. E o que mais que significa? Que tem duas variantes, uma que desvia para a direita, outra que desvia para a esquerda. Ou seja, olha que louco. A forma cis só existe um isômero. Agora a forma trans existe o destrógeno trans e existe o levógeno trans. Vocês estão entendendo? Uma forma que desvia a luz para a direita, outra que desvia para a esquerda. Rui, mas e o cis? O cis não desvia. O cis o cis tem simetria, né? Então o cis não consegue desviar. Só que calma que não acabou. Tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que esse exemplo é sensacional. Quer ver? Gente, olha que loucura. Olha que loucura. Eu quero saber o seguinte, essa forma é opticamente inativa, né? Essa daqui é ativa. Todo mundo concorda que esse cara é isômero desse, né? Essa é a forma cis, essa é a forma trans. São isômeros geométricos e a forma trans também tem isomeria óptica. Foi o que a gente falou, não é? Tá, mas agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Tem carbono quiral aqui? Quem? Qual carbono que é elegível para ser quiral? Os dois que a gente tinha colocado aquela hora. Todo mundo concorda? Esse e esse. Tudo bem? Para saber se ele é quiral ou não, o que a gente tem que fazer? Traça uma reta em relação a ele, né? Por exemplo, gente, eu quero saber se esse carbono é quiral, tá? Eu vou fazer aqui embaixo ao mesmo tempo. Então, olha só para o de cima, que o de baixo é igual. Tudo bem? Gente, em relação a esse traço que a gente fez, a parte de baixo é igual ou diferente da parte de cima? Diferente, porque aqui tem um metil, aqui não tem. Concorda? Então esse carbono é ou não é quiral? Claro que é, esse carbono é quiral. Agora vamos lá, quero fazer em relação ao outro. Gente, em relação a esse, traça um eixo, tudo bem? Fala pra mim, a parte esquerda é igual ou diferente da parte direita? Diferente, porque aqui tem metil, aqui não tem. Portanto, o que você me diz desse carbono?
Ele é quiral. Então, olha o que eu acabei de mostrar para você. Quantos carbonos quirais essa molécula tem? 2, mas a molécula, mesmo assim, ela é simétrica. Mesmo tendo 2 carbonos assimétricos, a molécula foi o quê, gente? Simétrica. E aí ela foi opticamente inativa. Entendi. Quer dizer que quando tem 2 carbonos quirais, um anula o outro? Não, porque no de baixo não anulou. Concorda? Então existem casos que um carbono quiral consegue anular o efeito do outro e existem casos que não consegue. Isso a gente vai ver na aula de hoje. Tudo bem? Quando que acontece, quando que não acontece essa anulação. Tá claro para todo mundo? Gente, tudo isso para te falar assim, vai. Se você entendeu a matéria até agora, você vai responder para mim. Pode ser? Vou voltar no começo da aula. Gente, o que significa dizer que uma molécula é opticamente ativa? Que ela desvia o que, pessoal? O plano de vibração da luz. Tudo bem? E quando uma molécula é opticamente ativa, ela pode desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Quem desvia para a direita eu chamo de variante destrógera. Quem desvia para a esquerda é a levógera. Outra coisa, para uma molécula ser opticamente ativa, o que ela tem que ser? Assimétrica, não é? E o que significa ser assimétrica? Não pode existir nenhum plano de simetria. Tudo bem? Se tiver qualquer plano de simetria, essa molécula não é ativa, é opticamente inativa. Tudo bem até aqui? Gente, beleza? Agora que chegou no ponto mais legal, né? Eu preciso conceituar com vocês aquilo que a gente chama de enantiômeros ou enantiomorfos ou antípodas ópticos, tá? E o outro que a gente chama de diastereoisômeros. Gente, olha pra mim, não assusta com os nomes, que é fácil isso daqui, tá? Então vou mostrar pra vocês primeiro o que é um enantiômero. Gente, antes de eu explicar matéria de química, na física você já aprendeu isso. O que é uma estrutura enantiomorfa? Quando você aprendeu óptica, você lembra o que é algo enantiomorfo? Igual como? Quase. O que quer dizer um enantiomorfo na física ou antípoda óptica? Quando eu pego uma coisa e coloco em frente aonde? Ao espelho, não é? Quando eu vou em frente ao espelho, eu encontro a minha forma enantiomorfa. Tudo bem? Sou eu do outro lado do espelho, não é verdade? É tudo ao contrário. Onde, se eu tô com uma cicatriz do lado direito, lá vai aparecer na minha face esquerda. Concorda? É o enantiomorfo, é o antípoda óptico. Tudo bem? Então, enantiomorfo é isso. Uma forma que é o quê, pessoal? A imagem da outra. Tudo bem? É agora que eu quero te mostrar uma coisa, tá? Gente, olha essa molécula chamada ácido lático, que todo mundo conhece, né? Quando você faz muita atividade física, tá? Você tem liberação de ácido lático, que é o que causa, às vezes, algumas câimbras, não é? Quando você faz um queijo, você faz a lactose virar ácido lático. Tudo bem? Isso daqui é uma substância muito conhecida por nós. Ô, gente, dá uma olhada nessa molécula. A pergunta é, essa molécula é opticamente ativa ou inativa? Tem carbono quiral? Sim, qual? O do meio, não é? Como você sabe que ele é quiral, gente? É só olhar os ligantes. OH, carboxila, metil e H. São 4 ligantes iguais ou diferentes, pessoal? Diferentes, né? Então eles são diferentes. Logo, esse carbono é quiral. O que isso significa? Que ele é opticamente ativo ou inativo? Ele é ativo, não é? Agora eu vou falar para vocês o termo técnico. Sabe qual que é? Se a gente pegar essa molécula e colocar em frente a um espelho, vai surgir a sua imagem especular. Vai ou não vai? Gente, a sua imagem especular, é a molécula que tem o oposto dele, não é? É a imagem especular. Aquela molécula vai ser uma molécula igual a essa ou diferente dessa, pessoal? Diferente. E eu vou provar para vocês aqui agora, né? Olha que loucura. Presta atenção. Aqui que vem a parte mais legal, né? Vamos lá? Carbonos quirais, carbonos quirais. Vamos voltar para esse cara aqui? Gente, olha para cá todo mundo. O carboninho preto que tá aqui no meio é quiral, não é? Vai, um ligante é o azul, um é o lilás, um é o branco, o outro é o vermelho, não é? Gente, esse carbono é quiral. A molécula é totalmente assimétrica. Todo mundo concorda? Eu vou pôr essa molequinha em frente ao espelho. Vou fazer assim, pode ser? Vou pôr em frente ao espelho. Tudo bem? Quando eu puser em frente ao espelho, vai ser mais ou menos assim, né? Vai ficar essa imagem. Todo mundo concorda? Tá em frente ao espelho, vai dar essa imagem. Vai ou não vai, gente? Olha aqui. Onde está o lilazinho, onde está o azulzinho, onde está o vermelhinho, onde está o branquinho. Isso é imagem especular. É ou não é? Agora eu vou tirar essa molécula do espelho, igual eu fiz aqui. Vou tirar do espelho. Gente, para elas serem a mesma coisa, elas têm que ser sobreponíveis. Uma tem que sobrepor a outra. Agora, se eu não conseguir sobrepor uma a outra, significa que são coisas diferentes. Se eu pegar a minha imagem do espelho e tentar sobrepor em relação ao Rui, ela vai ser diferente. Uma cicatriz minha que está do lado direito, lá vai estar onde? Do lado esquerdo. Não são coisas iguais, né? Então vamos olhar agora. Presta atenção todo mundo. Tirei do espelho. Tudo bem? Vamos tentar sobrepor? Gente, deu certo isso daqui? Me fala o que coincidiu. Vai. Olhando, o que coincidiu? O branco e quem mais? O vermelho, mas o que está diferente? O azul e lilás, né? Tá, vou resolver então azul e lilás. Pronto. Agora azul e lilás estão certos ou estão errados?
Certos, mas o que aconteceu com o vermelho e o branco? Eles estão diferentes. Em outras palavras, o que isso significa? Que essa molécula é igual ou diferente dessa, pessoal? Diferente. É isso que é um par de enantiômeros para nós. Esse cara é a imagem desse. Tudo bem? Um é a imagem especular do outro, mas são estruturas iguais ou estruturas diferentes, pessoal? Diferentes. Isso é o conceito de enantiômero. Todo mundo entendeu? Isso que a gente está te mostrando. E agora vem a parte mais interessante, quer ver? Ó, vou falar uma coisa para vocês. Gente, olha para cá. Essa molécula aqui, você acha que é destrógena ou levógena? Essa primeira, você acha que é destrógena ou levógena? Responde, não tem como eu saber, Rui. Responde pra mim, vai. Não tem como você saber. A única chance de você saber se uma molécula é destrógena ou levógena, sabe qual que é? É você colocar naquele equipamento. Tudo bem? Se ela girou pra direita, o que você conclui? Que é destrógena. Se desviou pra esquerda, levógena. Mas não tem como eu olhar e falar, acho que você é destrógena. Acho que você é levógena. Não tem como você saber se é da direita ou da esquerda o desvio dele. Tá claro pra todo mundo? Mas se eu vou fazer uma afirmação pra você, eu vou inventar fontes da minha cabeça, tá? Vou falar que esse cara aqui é o ácido delático. Tudo bem? O que isso significa? Que essa forma é destrógena, não é? Que eu inventei pra você. Cara, se eu disser que essa daqui é destrógena, que conclusão na hora você pode tirar sobre aquela? Que ela é levógena. Porque aquela molécula é exatamente o que, gente? A imagem especular. Então a gente fala que esses dois caras aqui representam para nós um par de enantiômeros, ou antípodas ópticas, ou enantiomorfos, que é o outro conceito que eu posso usar. Então o que é um enantiômero? Quando um é a imagem do outro. São moléculas iguais ou diferentes? Repita. Diferentes, mas uma é a imagem especular da outra. Não é? Rui, mas espera, entendi, mas não sei se esse negócio funciona que você falou, né? Olha que legal, olha que legal. Falei pra vocês que essa aula aqui eu amo de paixão, né? Me fala uma coisa, olha esse carboninho do meio agora. Olha todo mundo, você de casa também, né? Esse carbono do meio é quiral? Olha, é quiral? Não, por quê? Porque tem dois branquinhos, repetido, não é? Ele não é quiral. Eu vou colocar essa molécula em frente ao espelho. Tudo bem? Se ela é uma molécula, se ela não tem um carbono assimétrico, a gente falou que esse efeito não aconteceria, não é? Tá. Inclusive, eu consigo cortar essa molécula em duas partes iguais. Consigo ou não consigo? Se eu cortar aqui, passando no meio desse átomo roxo, no meio desse pretinho e no meio desse vermelhinho, você concorda que um lado é igual ao outro? É ou não é? Vou te provar que essa molécula e a imagem dela são a mesma coisa. Vamos lá? Vou pôr essa molécula em frente ao espelho. Pode ser? Ó, os dois branquinhos estão aqui, o rosinha tá ali e o vermelhinho tá aqui. Concorda que a imagem especular dela seria essa? Seria ou não seria? Ó, exatamente a imagem especular. É ou não é? Vou tirar essa molécula do espelho. Tirei. Tudo bem? Será que elas são sobreponíveis? Vamos fazer assim, ó. Vira. Gente, elas estão ou não estão idênticas? Estão ou não estão? Então, essa molécula não é diferente dessa. Essa molécula não tem atividade óptica. Não existem duas variantes dela. Uma é a mesma coisa da outra. Vou te provar, quer ver? Ó? Vou mostrar mais, né? Gente, olha pra cá, ó. Aquele isômero que eu te mostrei, né? O isômero cis. Esse cara tem ou não tem simetria? Fala pra mim, olha pra ele e fala se não tem simetria. Claro que tem. Você cortaria onde, gente? No meio. Concorda que um lado é igual ao outro? Vou colocar essa molécula em frente ao espelho. Pus. Tudo bem? Concorda que a imagem dela é essa? É ou não é, gente? Ó, onde tem branquinho, onde tem verdinho, é ou não é a imagem? Se elas são a mesma coisa, uma é sobreponível com a outra. Tira essa do espelho. Eu consigo ou não consigo sobrepor exatamente com a outra? Consigo, não é? São a mesma molécula, não tem atividade óptica. Agora, olha aquele cara que eu tinha te mostrado que é o trans. Lembra? Olha o trans. Vou pôr essa forma trans, ó, verdinho para baixo, branquinho para cima. Verdinho para cima, branquinho para baixo. Vou pôr em frente ao espelho, tá? Concorda que vai dar exatamente essa imagem? Vai ou não vai, gente? Verdinho, branquinho e verdinho? Cara, se essas moléculas são iguais, né, eu consigo sobrepor uma outra, não é? Arranquei do espelho. Consegui sobrepor? Consegui sobrepor? Tá igual a ordem, gente? Onde tá branquinho, onde tá verdinho é a mesma coisa? Não, tá tudo trocado, né? Se eu virar assim. Se eu virar assim, resolveu? Não, né? Cara, e se eu fizer assim, resolveu? Resolveu onde está branco e verde, né? Só que você percebeu que agora um átomo está para frente do ciclo, outro está para trás? Não são a mesma coisa. São duas moléculas distintas. Uma que desvia a luz para a direita, outra que desvia para onde, gente? Para a esquerda. Percebeu como que a questão da assimetria é fundamental aqui? É só a assimetria que explica para a gente esse efeito. Só a assimetria. Tudo bem? Agora, bonitinhos, vamos lá, vamos continuar? Cara, já que você entendeu isso daqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Olha para cá, fazendo um favor. Tem um recipiente, um Erlenmeyer, com o quê, pessoal? Com water. Com o quê? Water. A água é opticamente ativa ou inativa, gente? Inativa, né? O que isso significa? Que ela não desvia a luz, né? Tá, mas olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar 1 mol de ácido delático e vou pôr aqui dentro. Bom, esse ácido desvia a luz? Para onde?
para a direita, não é? Coloquei aqui dentro. Agora, essa mistura de água com ele desvia ou não desvia a luz? Sim, para onde? Para a direita, porque esse cara desvia, a água não desvia. Então a luz vai ser desviada para onde? Para a direita. Todo mundo concorda? Vamos inventar, tá? Vou inventar de novo. Que esse cara aqui desviou 41 graus. Gente, 41 graus para a direita. Tudo bem? Então essa mistura está desviando 41 graus para a direita. Ok ou não? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um mol de ácido L-lático e vou pôr aqui. Tudo bem? A pergunta é, se esse cara desvia mais 41, um mol de ácido L-lático vai desviar quanto? Menos 41, não é? Em outras palavras, gente, esse está desviando 41 para a direita, aquele está desviando quanto? 41 para a esquerda. O que esse cara vai fazer com aquele? Eles vão se anular. Um vai anular o efeito do outro. Então essa mistura que a gente acabou de gerar é uma mistura opticamente ativa ou inativa, gente? Inativa. Apesar dela ter um par de enantiômeros lá dentro, que são substâncias ativas, a mistura foi o que, gente? Inativa. Para nós, na química, isso daqui tem um nome. A gente chama isso daqui de mistura racêmica, ou racemato, ou isômero DL, tá? Na verdade, o que é uma mistura racêmica? É uma mistura opticamente inativa de um par de enantiômeros. Só que tem um detalhe, tá? Essa mistura tem que ser o que, gente? Equimolar. O que significa equi? Igual, molar, número de mol. Porque assim, né, gente, olha pra cá. Se eu puser um mol desse e colocar 10 daquele, é claro que vai prevalecer o que está desviando para a esquerda. Tudo bem? Agora, quando eu ponho quantidades iguais de um par de enantiômeros, a mistura é inativa. Como que chama essa mistura? Mistura racêmica. Tá claro para todo mundo? Mistura racêmica. Ok? Gente, todo mundo entendeu o que é um enantiômero do outro? Quando um é o que, gente? A imagem especular do outro, não é? E elas são coisas iguais ou coisas diferentes? Coisas diferentes, não é? Uma desvia para a direita, outra para a esquerda. São opticamente ativas. Mas se eu misturo as duas na mesma quantidade, no mesmo lugar, a mistura é chamada de racêmica. E a mistura racêmica é ativa ou inativa, gente? Inativa. Todo mundo entendeu? São conceitos que pareciam difíceis, mas já estão fáceis para vocês, não é? Tá, relaxa que agora a gente vai melhorar, tá? Quero te fazer uma pergunta, voltando naquele cis e naquele trans. Pode ser? Gente, essa primeira substância, opticamente ativa ou inativa? Inativa por quê, Nanda? Porque ela tem simetria, não é? Onde que está a simetria? Se você cortar no meio, ela é simétrica, não é? E essa daqui, opticamente ativa ou inativa? Ativa, por quê? Porque ela é assimétrica, não é? O que isso significa? Se eu puser essa molécula em frente a um espelho, a imagem dela vai ser a mesma coisa ou uma coisa diferente? Diferente, não é? Tá, isso daqui então vai ser opticamente ativo também. Vou inventar. Se eu inventar que essa daqui é a forma destrógira, o que você me diz daquela? Levógira, não é? Tá, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que o trans, né, 1,2-dimetilciclohexano, ele é daquele outro trans 1,2-dimetilciclohexano? Eles são um par do quê? De enantiômeros. Por que eles são um par de enantiômeros? Porque um é o que vai fala a imagem especular do outro, um é a imagem do espelho do outro. Todo mundo entendeu? São um par de enantiômeros. Agora eu tenho que te perguntar, gente, esse primeiro com esse segundo são um par de enantiômeros? Se eu puser esse cara no espelho, vai dar essa imagem? Não, então eles não são um par de enantiômeros, né? Já que eles não são um par de enantiômeros, na química a gente dá um nome para eles. Toda vez que um par de isômeros ópticos, de isômeros aqui, de estereoisômeros, não forem a imagem um do outro, eu vou dizer que eles são um par de diastereoisômeros ou diastereômeros. Então o que significa diastereoisômero, gente? É quando um não é imagem do outro. Eles são isômeros espaciais, mas um não é imagem do outro. Lembra do cis com o trans? O cis nunca é imagem do trans. Tá claro para vocês? Mesma coisa, gente. O primeiro com o último, né? São um par de enantiômeros ou diastereoisômeros? Diastereoisômeros. Tudo bem? Rui, é muito comum cair diastereoisômero em prova? Não, cai muito mais enantiômero. Tudo bem? Mas aprenda o que é diastereoisômero. Quando uma substância for imagem da outra, eles são o quê? Vai, gente, enantiômeros. E quando um não for a imagem do outro, eles são o quê? Diastereoisômeros. Mas que fique claro, eles têm que ser isômeros espaciais, tá? Tem que ser isômero. Não é uma substância aleatória em relação a outra, né? Não é assim, uma substância X e a Y, uma é diastereoisômera da outra. Não, elas têm que ser assim, parecidíssimas, tá? Tem que ser isômeros espaciais. Só que um não pode ser a imagem do outro.
Todo mundo compreendeu? Lembra do cis com o trans. Um nunca é a imagem do outro. Galera, alguma pergunta até aqui? Agora eu sei que na sua cabecinha deve estar assim, né? Tá ruim, legal, entendi, né? Mas, cara, e a aplicação disso pra nós, né? Você falou assim, ah, bacana, essa molécula aqui, né? Ó, volta. Essa molécula aqui é a imagem dessa. Você falou que as duas são coisas diferentes, porque não são sobreponíveis. Até aqui eu entendi, mas o que isso daqui muda pra mim, né? O que isso muda pra nós? Vamos voltar na isomeria geométrica, né? Na isomeria geométrica, o que a gente aprendeu? Gente, as propriedades físicas eram iguais ou diferentes? Totalmente diferentes, não é? Um tinha um ponto de fusão, outro tinha um valor diferente, não é? Ponto de ebulição diferente, solubilidade em água diferente, né? Densidade diferente. Agora, e na isomeria óptica? Cara, tudo é igual. Tudo é igual. Essa molécula aqui tem o mesmo ponto de fusão dessa. Essa molécula tem a mesma densidade dessa. Essa tem o mesmo ponto de ebulição. Essa tem a mesma solubilidade na água. Então você deve estar olhando e falando, Rui, que grande pedaço de bosta. Tudo isso que a gente viu até agora, pra nada, né? Então quer dizer que não serve pra nada isso daqui. Então é agora que eu tenho que contrariar você. Que apesar delas serem muito parecidas, né? Talvez essa seja a isomeria mais importante que você vai aprender. Por quê, gente? Biologicamente elas são completamente distintas. E para vocês que pretendem ir para a área da medicina, né, entender um efeito biológico é fundamental. Concorda comigo? Então, apesar de serem fisicamente idênticas, elas são biologicamente diferentes. E eu provo para vocês o porquê. Quer ver? Gente, vamos imaginar o seguinte. Você lembra quando você aprendeu nas suas aulas de biologia, né, aquele modelinho que explica como que funciona uma enzima? Sim ou não? Você lembra que uma enzima é estereoespecífica? O que significa estereoespecífica? Estéreo é espacial, né? Ela é específica espacialmente. Eu tenho que ter um encaixe perfeito para eu me ligar à enzima, né? Formando o complexo, chave, substrato, e aí sim vai ter a catálise acontecendo. Lembra disso? Né? Isso é da aula de biologia que eu estou me metendo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Né? Vamos supor que a minha enzima catalise isso daqui. Ó. O encaixe para ser perfeito, para a minha enzima funcionar, tem que ser esse daqui. Presta atenção. Ó, esse que eu estou pondo para vocês aqui no quadro. Show? Se você tiver assim, ó, essa sequência, gente, essa sequência, tá? O azulzinho aqui, tá? O roxinho aqui e um vermelhinho ali, você vai ter o encaixe perfeito, a enzima vai conseguir catalisar. Tudo bem? Se não tiver, ela não vai conseguir. Então, ó, gente, presta atenção. Vermelhinho, azulzinho e lilás, ok? Vamos ver se essa enzima funciona com esse substrato? Vamos lá? Gente, olha pra cá, ó. Vamos ver se vai funcionar? Pronto. Aqui. Bateu. Quem que bateu? O vermelho, né? Mas os outros não bateram. Essa molécula vai ser catalisada? De jeito nenhum. Se ela chegar perto dessa enzima, nada vai acontecer. Agora vamos ver a imagem dela? Vamos lá? Imagem dela, gente, tá aqui. Bateu? Sim ou não? Bateu o quê, gente? Azul com azul, lilás com lilás, vermelho com vermelho, não é? Então essa molécula é catalisada pela enzima. Essa daqui não é. Tudo bem? Ah, Rui, legal. Então uma é catalisada, outra não? Tá, mas o que isso muda pra mim de novo? Né? Muda tudo. Uma pode funcionar como um medicamento para você. A outra pode funcionar como um veneno para você. Eu vou dar um exemplo mais clássico, que é o que mais é cobrado e já foi cobrado inúmeras vezes na prova do Enem. Já ouviram falar das crianças ou bebês de talidomida? Gente, já ouviram falar de uma coisa chamada talidomida? Né? A talidomida é um medicamento que foi vendido há muito tempo atrás aqui no Brasil, né, que prometia efeitos hipnóticos em mulheres grávidas. Como assim? Queria ficar doidona, mulher grávida? Não, criatura. O efeito hipnótico é o seguinte. Mulheres que não conseguissem dormir ou tivessem com depressão durante o parto, né, durante a gravidez, elas tinham que tomar essa talidomida. O que a talidomida prometia? Que a pessoa conseguiria dormir tranquilamente e conseguiria ser um antidepressivo. Tudo bem? Ou seja, era um medicamento maravilhoso, tá certo? Só que tem um problema. A talidomida, quando ela foi criada, ela não foi vendida na forma pura. Ela foi vendida na forma de mistura racêmica. O que isso significa? Que metade das moléculas que tinham lá eram o quê, gente? Destrógenas. E metade eram o quê, gente? Levógenas, não é? Tá, o problema é o seguinte. Uma das variantes era justamente aquela que a pessoa desejava. Era aquela que era hipnótica. É aquela que fazia a pessoa dormir. É aquela que tirava a depressão. Só que a imagem dela, o enantiômero dele, que também estava lá, era teratogênico. Você sabe o que significa ser teratogênico, gente? Ele causava malformação em fetos, tá? Malformação em fetos.
Todas as mulheres, sem exceção, que tomaram talidomida, as suas crianças nasceram com malformação. Nascia sem braço, sem perna, com fenda palato-labial, nascia com lábios leporinos, nascia com hidrocefalia, nascia sem dedo. Cara, nascia sem um monte de coisa. Olha que loucura, por conta da talidomida. Tá vendo? Então, depois daquilo que aconteceu, depois desse episódio, foram proibidas as misturas racêmicas da gente vender, né? No caso de um medicamento. Você só pode vender na forma de mistura racêmica se for comprovado que o outro isômero, que é o outro isômero que está por lá, ele não causa nada. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito importante de vocês compreenderem. Então, a isomeria óptica, biologicamente falando, os compostos são muito diferentes. Às vezes, um composto pode ter até uma característica química diferenciada. Vocês vão ver também, né? Às vezes um pode ter um sabor mais próximo de limão, o outro um sabor mais próximo, sei lá, de laranja. Pode acontecer de quimicamente eles terem alguma característica diferente, mas tem a ver, de novo, com os encaixes que tem no nosso corpo. Você sabe que os sinais que a gente recebe tem a ver com o quê, pessoal? Com receptores biológicos que vão dar essas sensações. Então, mais uma vez, repito para vocês, por que a isomeria óptica é tão importante? Porque biologicamente eles são o quê, gente? Completamente diferentes. Tá claro para todo mundo? Entendemos a importância disso? Então agora eu vou para a parte final de isomeria óptica, tá? Vamos falar de moléculas contendo o quê, gente? Mais de um carbono quiral. Tudo bem? Então, ó, vamos primeiro falar disso daqui, para depois a gente fechar o conteúdo e preencher as lacunas. Pode ser? Gente, ó, vamos lá. Moléculas contendo mais de um carbono quiral. Tudo bem? Gente, eu quero que você olhe para essa molécula aqui. Todo mundo concorda que esses dois carbonos são quirais? Sim ou não? O que significa ser quiral? Tem 4 ligantes diferentes, não é? Gente, quem são os ligantes desse carbono de cima? Vamos lá? H, não é? H, COOH e o metil. E o outro ligante é essa parte de baixo inteira. Todo mundo concorda? E esse carbono aqui de baixo, gente? Vamos ver os ligantes? CH3, OH e hidrogênio. Tudo bem? E o outro ligante é a parte de cima. Gente, você percebe que esse carbono tem que ser quiral? Por quê? Vou te dar uma dica, tá? Isso daqui é uma dica que você vai valer ouro para vocês. Para você saber se esses carbonos são quirais, você não olha para tudo. Você olha o seguinte, ó, a parte de cima da molécula é igual ou diferente da parte de baixo? Diferente, não é? O que isso significa? Para esse carbono ser quiral e para esse ser quiral, você não vai olhar para cima e para baixo, só vai olhar para um lado e para o outro. Se esse ligante for diferente desse, ele é quiral, porque a parte de cima da molécula é o quê, gente? Diferente da parte de baixo. Tá claro? Então, ó, esse é quiral porque os ligantes são diferentes. Só que agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, né? Gente, quem são os ligantes desse carbono que eu marquei com cores? Vai, aqui na esquerda, metil em cima, carboxila e aqui, H. E nesse carbono de baixo, gente, metil, OH e hidrogênio. Você concorda que são ligantes diferentes? Eles coincidiram no metil e no H, mas eles diferiram aonde, gente? Na carboxila e no OH. O que isso significa? Se os ligantes deles são diferentes, quer dizer que eles desviam a luz em ângulos iguais ou ângulos diferentes, pessoal? Diferentes. Todo mundo concorda? E agora vem a minha criatividade. Eu vou inventar uma coisa para vocês. Tudo bem? Fonte, vozes da minha cabeça. Eu vou inventar que esse carbono desvia a luz em mais ou menos 30. Gente, mais ou menos não é aproximado, tá? Mais ou menos é 30 para direita ou 30 para esquerda. Tá claro para todo mundo? Mesma coisa agora aqui embaixo, ó, vou inventar. Esse cara vai desviar para a direita 22 ou para a esquerda 22. Tá claro para todo mundo? Ângulos diferentes, por que mesmo? Por que os ângulos são diferentes? Porque são ligantes diferentes. Todo mundo entendeu? Então agora a gente vai pensar em matemática. Eu vou pensar em associações. Cara, quais são as possíveis associações que eu posso ter? Os dois para a direita, os dois para a esquerda, um para a direita, para a esquerda, um para a esquerda e um para a direita. Não é? Isso é matemática. Então a gente pode ter 4 associações entre eles. Vamos lá? Primeiro começando com os dois para a direita. O primeiro desviando 30 para a direita e o outro 22 para a direita. Tudo bem? Quanto que vai dar o ângulo final, gente? 52, positivo ou negativo? Positivo, não é? Então me diz uma coisa, olha pra cá. No final, continua ou não continua tendo desvio? Sim? Então esse cara é opticamente ativo ou inativo? Ativo, não é? Pra direita ou pra esquerda? Pra direita, sempre que é positivo é pra direita, né? Então vou dizer que esse cara é um isômero destrógeno que eu vou chamar de D1. É a primeira molécula que pode ter, é o D1. Tudo bem ou não? Agora eu vou te mostrar uma outra. E se os dois desviassem pra esquerda? Menos 30 com menos 22, quanto que dava? Menos 52, não é? Então desvia a luz, sim ou não? Sim, opticamente ativo ou inativo? Ativo, destrógeno ou levógeno? Levógeno, não é? Agora calma que você vai me responder uma coisa. Criatura, o que o D1 é do L1? Enantiômero, por quê? Porque um é a imagem do outro, ele desvia o mesmo valor, só que em lados opostos. Todo mundo entendeu? Agora eu vou para outra associação. Vamos lá? Gente, olha para cá. O primeiro vai desviar 30 para a direita e o segundo 22 para a esquerda. Quanto que dá isso aqui?
Mais 8, não é? Gente, se deu positivo, ele é opticamente ativo ou inativo? Ativo, não é? Para direita ou para esquerda? Direita. Só que é o mesmo ângulo do primeiro? Não, então esse cara aqui é um outro destrógero que eu vou chamar de D2. Todo mundo entendeu? É um segundo destrógero. Agora eu vou fazer o oposto disso. O primeiro desviando 30 para a esquerda e o segundo 22 para a direita. Quanto que vai dar? Menos 8, não é? Desviou a luz, sim ou não? Para a direita ou para a esquerda? Então, se é para a esquerda, é destrógero ou levógero? Bom, mas é levógero diferente do outro, né? Vou chamar de L2. Vou perguntar mais uma vez. O que o D2 é do L2? Enantiômero. Por quê? Um é a imagem especular do outro. Todo mundo entendeu? Gente, parece coisinha chata, mas é só para você poder compreender os conceitos daqui. Tudo bem? Agora vai lá, criatura, quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Gente, me diz uma coisa, ó. Se eu perguntasse assim, e o vestibular ama fazer essa pergunta para vocês. Se é de casa, essa pergunta vai vir para você em qualquer questão, né? Qual é o número de isômeros opticamente ativos que eu tive aqui? Vamos lá? Gente, quantos isômeros diferentes eu tive? 4. Quem? Vai? D1, quem mais? L1, quem mais? D2 e quem mais? O L2. Os 4 são ativos, sim ou não? São, então são 4 isômeros opticamente ativos. Todo mundo concorda? Quais são eles, de novo? D1, L1, D2 e L2. Todo mundo compreendeu? São os 4. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que vai cair no seu vestibular. E nessa aula, agora, nesse momento, você vai ficar confuso. Porque ele vai perguntar assim, qual é o número de isômeros opticamente inativos que tem aqui? Bom, algum deles é inativo? Não, nenhum é inativo, não é? Sua vontade é responder quanto, então? 0, não é? Só que não, a resposta que vai aparecer é 2. No vestibular você vai ter que marcar 2. Ué, Rui, como assim? Tem 2 aqui que são inativos? Na verdade, nenhum é inativo. Mas existem misturas que eu posso fazer que são o quê, gente? Inativas. Essas misturas a gente tinha até um nome, né? Que nome que eu dava? Mistura racêmica. Então, quando eu perguntar para você quantos isômeros opticamente inativos eu tenho, responda quantas misturas racêmicas vão ter. São 2, não é? Quem que eu poderia misturar para fazer racêmico? D1 com L1 e quem mais? D2 com L2. Entendeu? Cara, é meio errado falar isso daqui, não é? Só que vai aparecer isso para vocês. Todo mundo compreendeu, tá? Agora eu quero te mostrar uma outra coisa, tá? Outra coisa. Gente, eu quero saber o seguinte, ó. Eu quero usar essa sigla, tá? E para par de enantiômero e D para par de diastereoisômero. Tudo bem? Aqui tá o D1, L1, D2 e L2. Responde para mim, vai. D1, L1, D2 e L2. O que eles são? Enantiômeros, não é? Porque um é o quê, gente? A imagem do outro. Todo mundo entendeu? Agora para que eu quero te fazer uma pergunta, né? Gente, o que o D1 é do D2? Esse cara é enantiômero? Não, esse daqui também não é enantiômero, tá? A mesma coisa, D1 com L2 ou D2 com L1, tá? Eles não são enantiômeros, um não é a imagem do outro. E todo mundo que não é enantiômero a gente chama do quê? De diastereoisômero. Então tem 4 possíveis associações de diastereoisômeros, né? E apenas 2 pares que são o quê? Enantiômeros. Você entendeu que o conceito de diastereoisômero ou enantiômero é você comparar pares de substâncias, não é? Pares. Gente, alguma pergunta até aqui? Tudo beleza por enquanto? Então agora eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês, tá? Que é super legal. Eu vou passar o slide aqui, mas depois você vai poder completar em casa, tá? Eu só quero mostrar uma coisa. Gente, essa fórmula aqui, olha pra cá todo mundo. Isso aqui é uma fórmula espacial ou plana? Plana, porque eu não fiz nenhuma representação de pra frente ou pra trás. Todo mundo concorda? Agora se eu desenho isso, é plano ou espacial? Espacial. Gente, olha pra mim. Você lembra que eu falei pra você que tinha 2 carbonos quirais? Sim ou não? Né? Na fórmula plana, eu não estou especificando as moléculas que tem. Mas eu garanti pra você agora há pouco que existiam 4 moléculas diferentes, né, que podem ser desenhadas com essa fórmula. Todo mundo concorda? O D1, quem mais? O L1, quem mais? O D2 e o L2. Agora eu vou desenhar pra você os 4. Como assim, Rui? Ó, isso aqui é uma fórmula espacial. Como que eu sei que é espacial? Tem coisa pra frente, pra trás e coisa no plano, não é? Gente, eu vou fazer só uma coisa, tá? Ó, você percebeu que aqui, ó, eu não vou mexer. Vai ficar o OH pra trás, o carbono, o outro no plano e a carboxila pra trás. Isso eu não vou mexer. Eu só vou mexer nesses 2 aqui. Tudo bem, eles estão pra frente, não é? Só que aqui, ó, metil pra esquerda, hidrogênio pra direita. Metil pra esquerda, hidrogênio pra direita. O que eu mudei aqui? Olha no de baixo, o que eu mudei? O primeiro carbono está igual, metil para a esquerda e hidrogênio para a direita, não é? Só que eu inverti o outro. Concorda? Então isso já é uma molécula diferente dessa. Diferente, não é? Se você inverter o lado, cara, isso aqui não vai ser a mesma coisa dessa. Se eu puser essa molécula em frente ao espelho, não dá essa. Todo mundo concorda? Mas calma que tem uma coisa, né? Essa molécula é opticamente ativa ou inativa? Gente, o que nós mostramos? Todas são o quê? Ativas, não é? Então, peraí, se eu puser essa molécula em frente ao espelho, vai dar uma imagem. Vai ou não vai? A imagem dela tem que ser igual a ela ou diferente dela?
diferente. Então, essa molécula e essa são um par de enantiômeros. Se esse cara for o D1, quem que é esse? O L1. Se esse daqui for o D2, quem que é esse? O L2. Loucura, não é? Agora, olha essa aqui de baixo, que já era diferente dessa. Se ela é opticamente ativa e eu puser em frente ao espelho, a imagem dela vai dar uma outra molécula. Se essa aqui for o L1, quem que é esse? O D1, se essa daqui for o L2, quem que é essa? O D2. Tudo bem? Então, essas 4 moléculas, antes de você assistir essa aula, não dá a impressão que é tudo igual? Tudo a mesma coisa? Mas são 4 moléculas diferentes. 4 moléculas completamente diferentes, tá? Cada uma tem uma propriedade biológica diferente da outra. Bacana, não é? Gente, agora calma que eu quero fazer o seguinte. Cara, que grande pedaço de bosta foi fazer aquilo, né? Ficar olhando, fazendo associação. E ó que eu só tinha 2 carbonos quirais. Imagina se eu tivesse 3, 4, 5, 6, 7. Imagina a loucura que ia ser, né? Então aqui veio um cara chamado Van Rolf, que já é um velho conhecido nosso, tá? Que criou uma regra muito boa para a gente poder calcular quantos isômeros tem. Se perguntarem para você quantos isômeros opticamente ativos, sabe o que você vai dizer? 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Agora, gente, se você quiser saber o número de opticamente inativos, vai ser sempre o quê? A metade do outro. E o que é a metade de 2 elevado a n? É 2 elevado a n menos 1. Isso é a metade. Mentira, Rui, como assim? Criatura matemática, né? 2 elevado a n, o que é a metade? Metade é 2 elevado a n sobre 2. Todo mundo concorda, sim ou não? E embaixo é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Portanto, né, quando você faz uma razão de mesma base, o que você faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então é 2 elevado a n menos 1. Tudo bem? Cara, grava que aqui é a metade. O inativo é sempre a metade. Então você tem agora um trabalho. Sabe qual que é? Eu estou te dando 2 moléculas, a glicose e mais uma outra aí. Eu quero que você me diga quantos isômeros opticamente ativos tem e quantos inativos tem. Tudo bem? Só contar carbono quiral, criatura. Vai, você já aprendeu. Bora. Borinha, borinha, borinha. Vamos fazer. Quem que é a molécula de baixo aí? Qual que é a segunda? Labetalol. Tá bom, tio. Essa Hoffman fica derrubando as coisas às vezes aqui, né? Foi? Mas foi ou não foi? Vamos lá? Pessoal, presta atenção, criatura, é muito fácil. Sabe por quê? Aqui eu te dei uma fórmula com os carbonos bonitinhos, não é uma fórmula em linhas. Qual foi a minha dica para você? Gente, para você não ficar olhando todos os ligantes, olha a parte esquerda da molécula e compara com a parte direita. É igual ou diferente? Diferente, não é? Então, se os ligantes desse carbono forem diferentes, eu sei que ele é quiral. Se os ligantes forem iguais, ele não é quiral. Tudo bem? Me fala uma coisa, esse primeiro carbono tem ligantes iguais ou diferentes? Iguais, então não é quiral. Esse, H e OH, diferentes, quiral. Concorda? Esse daqui, gente, H e OH, o que você me diz? Quiral, tá? Diferentes. Esse daqui, OH e H, diferentes. Esse daqui, H e OH, diferentes. E esse? Tem dupla, não pode ser quiral. Quantos carbonos quirais eu tenho? 4, não é? Então o número de isômeros opticamente ativos é 2 elevado a n, onde n vale 4. Ou seja, 2 elevado a quarta que dá quanto? 16. Cara, olha o que eu tô falando pra vocês. Gente, tá vendo a glicose que todo mundo conhece? Glicose, bonitinha, né? A glicose é um dos 16 isômeros que tem exatamente essa mesma sequência conectada, né? Com carbonos e hidrogênios OH, hidrogênio OH. A glicose é uma delas. Existem mais outras 15. Estão entendendo? E quantos inativos tem? 2 elevado a n menos 1, que é a metade, não é? Ou seja, 2 elevado ao cubo, que é 8. Gente, por quê? Por que é 8? Por que tem que ser a metade? O que é o inativo que eu falei para vocês? É o número de misturas
racêmicas, não é? Gente, como que eu faço uma mistura racêmica? Misturando um par de enantiômeros. Cara, vamos lá, ele não tem 16 isômeros? Pode ter certeza que metade é destrógena, metade é levógena. Então você consegue fazer 8 associações racêmicas. Todo mundo entendeu? É super lógico isso daqui. Agora eu vou mostrar para você esse outro. Vamos lá? Carbonos elegíveis para serem quirais. Aqui no ciclo tem algum? Não, né? Vai, aonde que tem carbono elegível? Só tem um aqui que eu estou enxergando. Qual? Mentira, tem 2. Quais? Esse daqui do lado do N e esse outro próximo do N. Todo mundo concorda? O resto não tem mais ninguém. É ou não é, gente? Tá, eu quero saber, esse carbono é quiral? Parte esquerda, parte de cima e parte direita. Igual ou diferente? Diferente. Esse carbono é quiral. Gente, aqui ó, parte esquerda, parte de baixo, parte direita. Igual ou diferente? Diferente. Quiral, não é? Quantos carbonos quirais eu tenho? 2. Então vai lá, número de isômeros opticamente ativos é 2 elevado a n, onde n vale 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 isômeros opticamente ativos. Inativos é a metade, ou seja, 2 elevado a n menos 1, que vai ser 2 elevado a primeira, que dá 2. Por que, criatura? Desses 4 aqui, 2 são destrógeros e 2 são levógeros. Eu consigo fazer 2 associações. Todo mundo entendeu? Acabou. Isso são os nossos inativos. Gente, alguma pergunta até aqui? Cara, eu já cheguei no nível quase ultra mega power difícil. Agora eu vou fazer o exemplo final, só para eu te mostrar uma última coisa. Você viu como que não é difícil, gente? Parece ser complicado, mas, cara, super de boa, né? Super de boa. Vamos lá? Cara, com ligantes iguais. Agora você vai parar e prestar atenção, porque eu quero que você veja esses 2 carbonos, né? Gente, concorda que eles são quirais? Vamos lá, esse carbono, ó, hidrogênio, carboxila, OH, isso tudo, quiral. Esse daqui, hidrogênio, carboxila, OH, isso tudo, é quiral, não é? Só que tem um detalhe aqui, qual que é? Os ligantes que esse cara tem são os mesmos do de cima, não é? H, OH e carboxila, tudo bem? Os ligantes são iguais. O que isso significa? Gente, se eu disser para você, vou inventar, que esse cara desvia 45 graus para a direita ou para a esquerda, o que você pode me dizer a respeito desse de baixo? Que desvia 45 também. Por quê? Se eles são iguais, cara, tem que desviar a mesma coisa. Todo mundo concorda? Então vou voltar e fazer as mesmas associações de antes. Vamos lá? São 4 associações. Os 2 para a direita, os 2 para a esquerda. Primeiro para a direita, segundo para a esquerda. Primeiro para a esquerda, segundo para a direita. Vamos lá? Os 2 desviando para a direita a 45 graus. Quanto que dá? 90, não é? Cara, desviou a luz sim ou não? Opticamente ativo ou inativo? Ativo, destrógeno ou levógeno? Destrógeno, vou chamar de D1. Tudo bem ou não? Segundo, gente, todo mundo para a esquerda. Menos 45, menos 45, quanto que dá? Menos 90. Ativo ou inativo? Ativo, destrógeno ou levógeno? Levógeno. Esse cara aqui eu vou chamar de L1. O que o D1 é do L1? Ele é enantiômero, não é? Um é a imagem do outro, porque eles desviam a mesma coisa, na verdade, mas em lados opostos. Tá, calma que agora vem a parte mais legal. Olha pra mim, criatura. Vou pra parte final. Quer ver? Presta atenção. Terceira associação, qual que seria? O primeiro desviar 45 para a direita e o de baixo 45 para onde? Para a esquerda. Quanto que dá essa soma? 0, não é? Peraí, deu 0. Mas qual que seria a outra associação, gente? É o primeiro desviar 45 para a esquerda e o segundo 45 para a direita. Quanto que vai dar? 0. Mas para um pouquinho, né? Peraí, se deu 0, isso aqui é opticamente ativo ou inativo? Inativo. Todo mundo concorda? É inativo, esse cara não desvia a luz, né? Ele tem carbono quiral? Tem, mas ele não desvia a luz. Todo mundo concorda? Tá, agora eu quero perguntar uma coisa para você. Tem alguma diferença do primeiro desviar 45 para a direita, o segundo para a esquerda, ou de baixo para a direita ou de cima para a esquerda? Não tem, né? Então essas duas possibilidades são o quê, gente? A mesma coisa ou coisas diferentes? São a mesma coisa. Na verdade, aqui eu não tenho 4 associações possíveis. Eu só tenho o quê, gente? 3. Tudo bem? Quando os 2 desviam para o mesmo lado direito, quando os 2 desviam para o mesmo lado esquerdo, ou quando um vai para a direita e o outro para a esquerda, não é? Nesse caso aqui, o que eu posso dizer para você? Gente, nesse último caso, esse cara aqui é opticamente ativo ou inativo? Inativo, não é? E ele vai ter um nome específico na química. A gente vai chamar esse isômero de isômero meso ou mesógiro. Não é misógino não, pelo amor de Deus, tá? Mesógiro. Esse cara aqui é o nosso isômero meso. O que é o isômero meso para nós? É uma espécie opticamente ativa ou inativa, gente? Inativa, não é? Mas ela é inativa por quê? Porque um carbono anulou o efeito do outro. A gente fala que houve uma compensação interna na molécula. Um carbono anulou o efeito do outro dentro da molécula. Você entende que isso daqui, olha pra cá, é diferente de mistura racêmica, né? Porque na racêmica a compensação é interna ou externa?
Na racêmica é externa, porque uma molécula compensou a outra molécula. São duas moléculas compensando um desvio da outra, né? Agora aqui foi dentro da própria molécula. Aqui a compensação é interna. Todo mundo entendeu? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como que você vai decorar esse negócio, né? Você vai decorar assim. Você concorda que esse daqui é a mesma coisa desse? Então eles são o mesmo composto. O mesmo composto, o mesocomposto, tudo bem? Mesmo, lembra? Né? Ele tem carbonos quirais, só que um está anulando o efeito do outro, tudo bem? Tem carbono quiral, mas um anula o efeito do outro. Então aqui a gente tem quantos isômeros? Fala. 3, não é? Se eu perguntasse para vocês assim, quantos opticamente ativos eu tenho? O que você me diria? 2. Quem? Fala para mim nomes. O D1 e o L1, perfeito. Agora se eu perguntasse inativos, quantos que eu tenho? 1, quem? O meso. Mas tem mais alguma associação que eu possa fazer que é inativa? Os dois racêmicos, não é? Os enantiômeros. Então, ó, a gente tem duas que são opticamente inativas. Um que já é por compensação interna, que é o meso, e o outro que é a mistura racêmica de D1 com L1. Lembra? Antes eu chamava de inativo só as misturas racêmicas. Agora, além da racêmica, tem quem? O meso. Isso só acontece quando os ligantes são o quê, gente? Iguais. Tudo bem? Quando os ligantes são iguais. Galera, agora eu quero te perguntar de novo, né? Eu quero usar a sigla E e D. E para par de enantiômero e D para par de diestereoisômero. Me ajuda? Vamos lá? O que o D1 é do L1? Enantiômero. Por quê? Um é a imagem do outro. Agora, o que o D1 é do meso e o que o L1 é do meso? Diestereoisômeros, porque um não é a imagem do outro, né? Então tá, calma que agora eu quero te mostrar uma coisa. Para acabar essa aula, eu preciso te mostrar. Cara, então como que eu desenharia essas moléculas? Gente, volta aqui, né? Essa fórmula aqui é uma fórmula espacial ou plana? É plana, não é? Essa daqui é plana, mas se eu desenhar daquele jeito é espacial. Eu só tenho duas formas de desenhar. Primeira forma, ó, eu estou isolando a parte aqui do meio, tudo bem? O de baixo e os do meio e o de cima, tá tudo igual, tudo bem? Só que olha o que eu fiz aqui, gente, tá vendo esse carbono e esse carbono? Ó, OH e H. Aqui eu pus o OH para um lado, o H para o outro. Aqui eu pus o OH para a esquerda, o H para a direita. Notou que eu coloquei em lados diferentes? Sim ou não? Essa molécula tem algum plano de simetria? Você conseguiria cortar ela em duas partes iguais? Se eu cortar aqui no meio, a parte direita é igual à parte esquerda? Não, né? Então ela não tem plano de simetria. Opticamente ativa. Agora, olha essa daqui de baixo, gente. Eu pus os dois OHs para a direita e os dois Hs para a esquerda. Tudo bem? Então vamos lá. Essa molécula é assimétrica. Todo mundo concorda? Se eu puser ela em frente ao espelho, vai dar imagem, não é? A imagem é a mesma molécula ou uma molécula diferente? Diferente. Se essa daqui for D1, quem que é aquela? L1. Se essa daqui for L1, quem que é aquela? D1. Agora, olha para essa molécula de baixo. Gente, você concorda que ela tem um eixo de simetria? Tem ou não tem? Ela tem dois carbonos quirais, mas ela é simétrica. Nesse caso, esse cara é opticamente ativo ou inativo? Inativo. Que isômero que é esse? Como que eu chamava esse isômero? É o meso, ou mesógiro. É esse cara aqui que é o isômero meso. Então, meso é aquele cara que tem carbonos quirais, mas a molécula é simétrica. Lembra de alguma coisa da aula de hoje, sim ou não? Volta aqui, gente, olha pra cá, ó. Vê se você lembra desse caso que a gente mostrou, né? Olha pra cá, fazendo um favor. Lembra do ciclo que a gente mostrou? Esse cara aqui, pessoal, ó, era ativo ou inativo? Inativo porque tinha simetria, né? Esse é o meso. Esse daqui é o meso. A forma cis de um ciclo, né? É a forma mesógira. É a forma meso. Ela tem dois carbonos quirais, mas a molécula é simétrica. Ou seja, ela não desvia a luz. Olha que loucura! Essa molécula não desvia. Esse aqui é o destrógeno, esse é o levógeno. Ou o contrário, esse é o levógeno, esse é o destrógeno. Bacana, não é? Então lembra do meso como sendo isso daqui. O meso é aquele cara que é inativo, porque mesmo tendo carbonos quirais, a molécula é simétrica. Loucura, não é? Gente, acho linda essa matéria. Acho muito legal, né? Então agora, para poder fechar, eu vou preencher as lacunas com vocês. Pode ser? Pegue sua apostila e let's preencher as lacunas. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ah, não foi tão ruim assim, ô Hoffman? Foi não. Vira pra cá um pouquinho, Nandíssima. Não foi não. Não foi não. Deixa eu só abrir aqui. Três horinhas? Tranquilo, né? Deixa eu só abrir aqui minha apostila, gente. Acha minha apostila. Não, vou achar aqui, ó. Apostila 2025,
Sem resoluções. Apostila 4. Deixa eu baixar aqui. Qual que é a página que nós estamos, gente? 112. Já vou abrir aqui para vocês. Tá abrindo já. 112. Vamos lá? Gente, ó, isomeria. Trata-se de um fenômeno que ocorre quando compostos diferentes possuem a mesma fórmula molecular. Bom, lá na direita, isomeria de função. Os principais casos de isomeria de função são entre álcool e éter, ácido carboxílico e éster, aldeído e cetona, álcool aromático e fenol. Esse último quase não cai. Embaixo, na tautomeria, geralmente ocorre entre enóis e aldeídos ou enóis e cetonas. Alright? Na próxima página, 113, na isomeria de cadeia, uma aberta e outra fechada, uma normal e a outra ramificada, uma saturada e a outra insaturada, uma homogênea e a outra heterogênea. Tudo bem? Estereoisomeria geométrica, só tinha colocar uma setinha para cima, lá na prioridade, tudo bem? Deixa eu ver aqui, mais nada. Estereoisomeria óptica, na página 116. Este caso de isomeria espacial ocorre em moléculas que apresentem assimetria molecular. Assimetria. Isômeros ópticos têm a capacidade de desviar a luz plano polarizada, ou seja, são opticamente ativos. Próxima página. Conceitos importantes. Composto de estrógeno, composto opticamente ativo, que desvia a luz plano polarizada para a direita. E o levógeno para a esquerda. Par de enantiômeros, par de estereoisômeros em que um é a imagem especular do outro. Par de diastereoisômeros, par de estereoisômeros que um não é a imagem especular do outro. Mistura racêmica, racemato ou composto DL, mistura equimolar de um par de enantiômeros. Essa mistura é opticamente inativa, não é inativa. Gente, na próxima página, 118. Note que as duas últimas possibilidades são iguais. Ou seja, representam um único composto. Esse estereoisômero é opticamente inativo. Por compensação interna, lembra o que significa interna? Dentro da própria molécula, um carbono anula o outro, né? E recebe o nome de isômero meso, ou mesógeno. Ô, gente, agora eu tenho que falar uma coisa para vocês antes da gente ir embora, tá? Isso já caiu no Enem, então eu preciso comentar com vocês. Isso já caiu na GD e numa série de lugares. Galera, se eu falar assim para vocês, ó, dá uma olhada nisso daqui. Eu vou desenhar esse cara aqui para vocês. Tudo bem? Eu desenho aqui, ó, vou colocar o ácido lático que a gente tinha desenhado. Tudo bem? Aqui. Beleza? Gente, esse cara aqui tem carbono quiral, não é? Eu pergunto para você, ele é opticamente ativo ou inativo? O que você responde? Ativo, não é? Destrógeno ou levógeno? Não tem como saber. Para saber, eu precisaria colocar no equipamento, não é? Naquele equipamento. Tá, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Cara, existe uma nomenclatura que pode aparecer para vocês, chamada de R e S. Já ouviram falar disso daqui? Os estereoisômeros R e S. Se eu colocar para você que esse daqui, né, é o ácido R-lático, tá? Se aparecer para você R, né, alguma coisa, ou se aparecer S alguma coisa, entenda que tem a ver com o quê, pessoal? Com a molécula apresentar isomeria óptica. Esse R significa rectus e esse S significa sinister, que são estereodescritores que a gente usa para pelo menos saber como é que eu desenho essa molécula. Rui, mas como que eu sei disso daqui? Lendo a complementação. Só posso adiantar uma coisa para vocês. No rectus e no sinister, você vai lembrar do seguinte, ó. Gente, grupos com prioridades. Olha para esse carbono que está aqui. Ele tem 4 grupos em volta dele, né? A prioridade é dita pelo número atômico. Quem é o pior daqui? O H perde, né? A regra é, o de pior prioridade tem que ficar para trás. Onde é que ele está? Está para trás, não é? Então agora você vai dar prioridade para esses 3. Tudo bem? Gente, oxigênio, carbono e carbono. Vamos lá? Gente, número atômico do oxigênio é 8. Número atômico do carbono é 6 e carbono é 6. Quem vence?
esse daqui. Então, esse aqui é o primeiro. Tudo bem? Só que aqui é diferente. Você vai colocar 1, 2 e 3. Vamos lá? Carbono, carbono. Empatou, não é? Só que esse está ligado a quem? Só H. Esse daqui é uma carboxila. Quem ganhou? A carboxila. Esse daqui é o segundo. Concorda? E esse daqui vai ser quem, pessoal? O terceiro e, obviamente, esse daqui é o quarto. Tudo bem? Esse daqui é o quarto. O que você vai fazer? Você vai imaginar que você é um observador e está aqui na frente. Tudo bem? Sempre deixando o bostão lá para trás. Tudo bem? Eu vou olhar essa molécula aqui e eu vou ver como é que estão girando essas prioridades. Vamos lá? Eu vou desenhar aqui, gente. O primeiro, se eu estiver olhando aqui de frente, se eu estiver olhando a molécula de frente, você concorda que eu vou enxergar em cima o primeiro? É ou não é, gente? Na minha direita, aqui embaixo, eu vou enxergar o segundo, que é a carboxila. E na minha esquerda, porque se isso daqui tá para frente e eu tô olhando a molécula daqui, quem tá para fora vai estar na minha esquerda. Tudo bem? Você concorda que na minha esquerda vai ter o terceiro? Vai ou não vai? Então esses grupos estão girando em qual sentido? Vamos lá? Gente, no sentido horário ou anti-horário? Horário, não é? Horário me lembra o quê? Relógio. Relógio me lembra R. Então essa forma que eu desenhei é o ácido R-lático. Se eu invertesse, por exemplo, um com o outro, tudo bem? Invertesse esse com esse, tudo bem? Se eu invertesse esse com esse, colocasse a carboxila aqui e colocasse o metil aqui, ficaria o oposto disso, concorda? Viraria o ácido S-lático. Gente, os vestibulares não pedem para você fazer isso daqui, a não ser a GD que pediu há muitos anos atrás, tá? Agora, o que eu quero que você saiba? Se alguém escreveu R ou S no nome, significa o quê, gente? Que é um dos dois enantiômeros. Quem é o enantiômero do R? O S. Quem que é o enantiômero do S? O R. Entendeu? Só isso daqui. Na prova do Enem ele só colocou esse nome. R. Tudo bem? Se eu colocar para você R mais alguma coisa. R mais e um nome. O que significa R? É um estereodescritor. Está dizendo que está no sentido do relógio. Os principais. O que significa o mais? Que ele é destrógeno. Agora existe também o R-. O que seria R-? Né? É alguém que na forma R desvia para a esquerda. Vocês estão entendendo? Só estou colocando para você não misturar uma coisa com a outra. Tudo bem? Quer saber para onde que desvia? Olha o sinal. Ou o Dzinho, ou o Lzinho. Tudo bem? Só isso que eu queria falar para vocês. Meus lindos, tudo ok? Um beijo para todos. Pessoal de casa, até o próximo encontro. Gente, até semana que vem.